Gênesis 1, versículo 2 diz: Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Mais uma vez. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós vemos no segundo versículo da Bíblia a menção do Espírito Santo. O Espírito no original, ou mais próximo, a gente costuma falar do original, não para falar, olha, como ele está estudando o original, mas todos nós como cristãos, sabemos que a Bíblia foi escrita em hebraico e grego koiné, é um grego que ele nem é muito falado hoje, mas quando nós estudamos a origem da palavra, nós descobrimos a essência dela. Quando nós lemos no português, às vezes passa despercebido, por isso que a gente sempre fala no original. E no original, Espírito é parácletos, ou paracletos, que significa conselheiro, consolador. Mas o que me chamou a atenção não foi somente o significado, na verdade, do nome do Espírito Santo. Foi que o Espírito se movia sobre a face das águas. Existe uma lei na teologia também, que é uma linha teológica que chama lei da primeira menção. A primeira menção revela o sentido daquela coisa. Então, por exemplo, existe a primeira menção da ceia, que está lá no Antigo Testamento. Existe a primeira menção do dízimo, que está antes da lei. Sempre a primeira menção daquele texto ou daquela ideia vai revelar o que Deus pensa daquela ideia. Agora, na primeira menção do Espírito Santo, a Bíblia diz que ele se movia. E se mover revela uma característica muito única e particular do Espírito Santo. Gente, isso queimou no meu coração, porque a gente sabe que tudo que é parado atrofia. A gente sabe que água parada da dengue, ela fica podre. E na primeira menção do Espírito diz que ele se move. Nós cremos e a Bíblia nos afirma sobre a trindade ou triunidade. Não existe essa palavra na Bíblia. Vocês sabiam disso ou não? Não existe a palavra trindade na Bíblia. O certo seria triunidade. Sabe, 3 em 1. Não existe a palavra, mas a ideia existe. E nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E nós não falamos Pai, Filho e Espírito Santo como se fosse uma hierarquia, porque eles são um. Agora, a função do Espírito é muito peculiar, no sentido de se mover, fazer. O Pai decreta, o Filho concede, o Espírito Santo faz, executa. Então nós vamos ver em todo o Antigo Testamento o Espírito Santo executando. Sabe, Deus criando, Ele sopra, o Espírito executa, traz vida para o homem. Nós vamos ver ali o Espírito dando sabedoria para Noé, fazendo a arca. O Espírito em todo momento se movendo. O Espírito Santo no Antigo Testamento, ele se movia de forma esporádica. O que é isso? Ele não estava em todos os seres humanos, como na dispensação da graça. Ele não habitava como ele habita hoje em mim, em você, em nós. Ele habitava de forma esporádica. Por isso Deus usava os profetas. O Espírito vinha sobre o profeta e ele profetizava, e ele saía do profeta. Por isso nós vemos no Antigo Testamento grandes homens de Deus cometendo coisas, atrocidades, pecados, sabe, horríveis, porque o Espírito era de forma esporádica. Ele vinha, fazia a função, executava, e ele saía. Ele vinha sobre Elias, sabe, ele usava Elias, e ele saía. Ele veio sobre Moisés, e ele conduzia o povo, e ele saía. Ele cumpria a missão e saía. Agora o que eu quero enfatizar é que o Espírito sempre se moveu. O Espírito sempre executou toda a obra de Deus.
Ele é quem executa toda a obra de Deus. O Espírito se move. Fala comigo, o Espírito se move. Então, quando nós vamos lendo as Escrituras Sagradas, fazendo um panorama geral, nós trazemos essa consciência da primeira menção, e nós vemos que tudo que foi feito ali, o Espírito Santo estava naquele projeto, executando, fazendo, executando, fazendo. O Espírito Santo, ele não é um poder. A Bíblia não diz que o Espírito Santo é um poder. Ele possui todo o poder. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo é uma pessoa. Eu me lembro, há pouco tempo atrás, eu tive um sonho muito, mas muito gostoso, que eu nunca mais vou esquecer dele. E no sonho eu entrava em uma igreja, daquelas bem antigas, tipo capela assim, e aqueles bancos de madeira, só que o meio assim tava livre, né? E tinha os bancos de madeira nas laterais, e eu sentava em um dos bancos assim. E ali tinha muita luz, muita luz, muita luz. E uma voz me movia, e a voz falava assim: olha, vamos para a parte de trás. E aí eu, seguindo aquela voz, eu saio desse salão aqui, dentro do salão ainda, né? Eu vou para uma porta e entro na parte de trás. Quando eu entro na parte de trás, é uma sala reservada, também com muita luz. E quando eu olho para o meu lado esquerdo, eu vejo um leão, uma estátua de leão, mas muito grande assim, sabe? Como se ele estivesse em cima de uma estante, só que muito grande. E quando eu encostava nesse leão, ele acordava. Só que aquilo não me assustava, eu ficava maravilhado com o leão. Então, eu saio dessa sala e volto para aquele salão de novo, e sento. Quando eu sento naquele salão, eu vejo uma luz muito forte vindo da porta, e aí eu vejo Jesus entrando. Só que não vejo o rosto dele, mas ele muito iluminado, entrando, e eu sentia muito amor, muito amor, muito amor naquele sonho. E aí, sim, a gente biblicamente sabe que os símbolos representam, né? Então a gente... Quando eu acordei, de cara, o leão representa Deus. Jesus ali, né, obviamente, eu vendo ele. Só que o que me chamou muito a atenção foi a pessoa do Espírito Santo, no sonho. Porque Jesus entrava, ele vinha até o meio assim, e aí eu sentia muito amor, ele parava na minha frente. E aí, eu comecei a ouvir risadas de uma menina, muito inocente, muito inocente. E esta menina, ela vinha como uma bailarina dançando, só que ela ria muito, de alegria, e a voz dela era muito forte, sabe, os risos alegres, aquelas risadas gargalhadas, e ela vinha assim, gente, dançando igual uma bailarina. Ela vinha até Jesus e ela abraçava. Quando ela abraçava, ele recostava assim a cabeça neles. Eu acordei chorando, quase como eu estou agora. Mas assim, eu acordei com esse sentimento muito forte. Foi lindo assim os símbolos e tal, mas esse símbolo do Espírito Santo como essa inocência, essa alegria, esse amor puro. E aí me enfatizou naquele dia a sensibilidade do Espírito Santo. Como pode um Deus, porque o Espírito é Deus, tão poderoso, que executa as grandes obras de Deus, ser tão sensível? E a Bíblia diz que ele é sensível. E isso me faz refletir e pensar diversas questões que muitas vezes eu mesmo levanto em minha mente, e talvez você também. Questões do tipo: Pai, eu leio as suas escrituras, e eu vejo que o Espírito é uma pessoa que possui todo o poder de Deus. O Espírito deu sabedoria para Noé fazer uma arca. O Espírito soprou, abriu o mar, sabe? O Espírito fez as águas subirem. Tantas coisas poderosas e grandiosas, sabe? Teve 2 vezes que o mar se abriu na Bíblia, que o outro foi o Rio Jordão.
A Bíblia diz que o Espírito soprou noite antes. Ele já... Na noite anterior ele já estava soprando para o mar se abrir. Então, o Espírito faz coisas grandiosas, poderosas. E as questões que muitas vezes se levantam, que na verdade elas até são saudáveis, é necessário que a gente faça perguntas sempre, porque senão a gente nunca vai sair de onde nós estamos. Então as questões que se levantam do tipo assim, eu faço essas questões, e eu fiz essas questões quando estava meditando nessa passagem. Questões do tipo assim, Pai, o mesmo Espírito está aqui. E aí a Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, versículo 11, que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo Espírito que habita em vocês. Só que agora de cara já me surge uma interrogação, diversas vezes, e olha, não se assustem não, irmãos, é natural surgir interrogações. Mas, quando eu me deparo com textos desse níveis, o mesmo Espírito que fez toda a obra no Antigo Testamento, o mesmo Espírito que diz em Romanos que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele estava morto, o Espírito ressuscitou, trouxe vida de novo. O mesmo Espírito que gerou Jesus dentro do ventre, ele gerou uma criança. Olha o poder sobrenatural e grandioso desse Espírito. Aí a Bíblia diz, o mesmo Espírito habita em vós. Ah, não, peraí, Senhor. Eu creio que o Espírito habita em mim, mas peraí. Eu quero entender melhor, Senhor, me ajuda. Porque hoje já não estão mais, graças a Deus, mas diversas vezes eu me peguei assim, na minha inocência, né? Senhor, a Bíblia diz que o fruto, não são os frutos, tá, gente? O fruto do Espírito, que ele tem vários gomos, paz, longanimidade, justiça, domínio próprio, amor, perdão, fé. A Bíblia diz que isso é um fruto do Espírito. Então, se eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho que produzir esse fruto. Cada árvore produz o seu. Então, se o Espírito está em mim, eu devo produzir o fruto de quem? Do Espírito. E muitas vezes eu peguei irado, ou fazendo algo que desagradava o Senhor, ou com pouca fé, ou não amando meu próximo quando deveria amar, ou não tendo domínio próprio. Eu falei, opa, cadê o fruto do Espírito? Se ele está em mim, eu tenho que produzir esse fruto. E eu estou dizendo para vocês que é totalmente bíblico fazer essas questões, porque a própria Bíblia diz, no versículo tão conhecido de Santa Ceia, que nós lemos mês a mês e muitas vezes não colocamos em prática, que é, examine-se pois o homem a si mesmo, toma e coma e beba do sangue. Que obviamente nós sabemos que não são os elementos, é participar da cruz. Examine-se pois. Porque é óbvio que se eu não tiver o costume de buscar ao Senhor, está me examinando constantemente, é muito provável eu corro o risco de achar e viver a minha vida inteira achando que eu sou um belo de um cristão, expulsando demônios, curando os enfermos, e aí eu chego diante do mestre e ele fala, olha, eu não te conheço. Não, peraí, eu expulsei demônios, peraí, eu curei os enfermos em teu nome. Não, eu não te conheço não. Ah, imagina uma cena dessa, gente. Na verdade não é bom nem imaginar, né? Então, existe um exercício de nos examinarmos em relação ao Espírito Santo. De nos examinarmos diariamente e falar, Senhor, Santo Espírito, o Senhor é uma pessoa, fala comigo. Mostra que o Senhor está comigo, mesmo nas minhas falhas. Eu quero caminhar, eu quero ter a consciência que o Senhor é uma pessoa. Agora, a verdade é que Deus é amor, e tudo que é de Deus procede pelo amor.
Então, Deus é amor, aí não está na Bíblia, né? Mas Deus é amor, mas é fogo consumidor. Aí assim, Deus é amor, Ele é justiça. Só que assim, ó, Deus é amor, Ele é amor, justiça. Deus é amor, fogo consumidor. Tudo que parte de Deus primeiro, a essência é amor. Por isso, a Bíblia diz que a misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos. Por isso, nós mesmos sendo falhos e não merecendo a graça, é exatamente o significado da graça, favor e merecido. Por isso ele nos concedeu o Espírito. Agora, olha como Deus é muito, mas muito, muito inteligente, além daquilo que a gente possa imaginar. Porque tudo bem ele viver de forma esporádica no Antigo Testamento, com pouca informação. Sabe, o mundo ainda não tinha se desenvolvido, tinha muito mais controle. Olha a inteligência de Deus, decretar o Espírito Santo para morar em nós, exatamente nesta época. Porque Deus olhou exatamente para o nosso século, Ele viu um século cheio de informações. Tem estudos que dizem que uma criança de 8 anos tem mais informações em sua mente do que um soldado romano daquela época. Nós estamos sendo bombardeados por informações que vêm da televisão, por informações que vêm da internet, por informações que vêm de pregações, e nós acabamos não desenvolvendo uma vida com o Espírito. Então, nessas minhas questões, eu acabo chegando à conclusão que o pouco que eu sinto dele, muitas vezes, ou o pouco que eu compreendo as coisas dele, é por falta de eu caminhar com ele. É por falta de eu aumentar a minha consciência da presença. É isso, aumentar a consciência da presença. Porque a Bíblia diz que ele estaria até a consumação dos séculos. Então, na verdade, quando eu me examino, eu olho para dentro de mim e vejo, o Espírito continua poderoso da mesma forma, continua fazendo milagres da mesma forma. A verdade é que eu preciso aumentar a minha consciência da presença. Vocês estão compreendendo o que eu estou querendo dizer ou não? Ele não diminuiu o poder. É óbvio que para todo poder tem um propósito, né, irmãos? Nós não vamos para frente do mar lá e falar assim, abre aí o mar, porque abriu naquela época, Espírito Santo faça isso. Não é isso. Mas a Bíblia diz que o Espírito, Paráclitos, ele é um consolador. E a Bíblia diz que nesta era que nós estamos vivendo hoje, ele tem 3 principais funções. 3 principais funções. Convencer o homem. É a primeira delas. Do pecado, da justiça e do juízo. Além de todos os atributos que ele tem, poderes, ele tem uma missão que foi dada a ele. E a Bíblia diz que essa missão é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aí, esse versículo ele é muito forte porque diz assim, do pecado porque eles não creem em mim. Eu nem marquei esse versículo, acha para mim por favor esse versículo, só para nós lermos. Joga no Google, aparece mais rápido. João 16, 11, se não me falha a memória. Quem tem Bíblia aí, gente? Cadê os crentes? Não, glória, irmão. Vocês estão compreendendo o que o Espírito está falando para nós? Aleluia. João 16, mas só não lembro o versículo. Isso, volta, começa do começo. Presta aí. Ó, amigo que é amigo tem até a senha do outro. Ó, João 16, versículo 8, começa aqui, ó.
Jesus falando do Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Agora essa parte é interessante porque ele está explicando, ó. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai. E vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Olha que interessante, gente. Não, de verdade. De verdade. Quando Jesus vai explicar, ele dá uma explicação muito contrária do que nós costumamos a ouvir sobre o Evangelho. Olha isso. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando a gente pensa pecado, justiça, juízo, a gente fala queimando no mármore do inferno. É isso. Mas não é isso que Jesus quer dizer, ó. Do pecado, porque eles não creem em mim. Quem tira o pecado do mundo? Então, quando o Espírito vier, vai convencer do pecado, seu pecador, e não sei o que, e vai mostrar o quanto você é pecador. Não é isso. Convencerá do pecado, porque eles não creem em mim. Olha aqui, ó, eu sou a solução do pecado. É isso que Jesus está querendo dizer. Para você olhar para ele e falar, ufa, alguém morreu em meu lugar, e agora eu sou liberto, minha casa é liberta, Jesus morreu por mim, obrigado Espírito Santo por essa libertação, não sou preso mais ao pecado, estou livre, não me escraviza mais, é isso. Da justiça, Senhor, abençoa o neto, que ele compre um celular novo, Pai, misericórdia. Tem nem lente mais aqui, ó. E é videomaker, gente. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e eles não me verão mais. Vai passar um tempo, que ele já foi, há mais de 2000 anos. Da justiça, sim, porque eu vou para o Pai. O Espírito vai convencer que eles são justificados. É isso, é só pegar o contexto. O Espírito vai convencer. Vai passar mais de não sei quantos mil anos, mas o Espírito ainda vai estar convencendo, olha, calma, vocês são justificados. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Pode dar uma glória a Deus, irmãos? Glória a Deus. Espírito Santo maravilhoso. Eu já estou caminhando para o fim da mensagem. Deixa eu ver aqui se eu anotei mais alguma coisa, que eu acabei nem acompanhando nada. Na verdade, no meio desse sermão aqui, eu acabei anotando algumas passagens fortíssimas assim do Espírito Santo. E duas passagens assim que me chamou muito a atenção. Foi a passagem de Lucas, que fala de Jairo e sua filha, da Talita, e de Lázaro. Aqui, Jesus ainda não havia morrido, obviamente, mas, deixa eu fechar aqui. O Espírito estava sobre Jesus. Lembra que eu falei de forma esporádica? Jesus é uma das provas. Ele é batizado, então o Espírito repousa. Ainda não estava sobre ele. E aí, a Bíblia conta em Lucas que teve um período que Jesus estava indo ensinar e tal, e Jairo, um dos chefes das sinagogas, vem correndo, fala: Jesus, minha filha está à beira da morte. Você percebe que é impossível falar do Espírito, não falar de Jesus, não falar de Deus? É uma sincronia muito grande. E aí Jairo vem desesperadamente, no meio de uma multidão. E aí eu consigo imaginar Jairo saindo da sua casa, vendo a sua filha à beira da morte.
E ele sai desesperado atrás de Jesus. Ele sai como se fosse a última chance. Ele sai, quem sabe, guiado pelo Espírito para ir até Jesus. É muito fácil nós lermos as Escrituras e não nos pormos no lugar dos textos. Não nos imaginarmos que seja um pouco. Não temos um pingo de empatia com aquelas pessoas, para que entendamos melhor o que aquele texto quer dizer. Porque se a gente tiver empatia e se pôr no lugar de Jairo, ver sua filha à beira da morte, e falar assim, olha, não tem mais jeito, sim, minha única saída é ir até Jesus. E Jairo sai desesperado, como um pai aflito, suando frio, sem rumo, meio que sem saber na onde ia, atrás de Jesus, desesperado, porque era a última saída dele. E a Bíblia diz em Lucas, quando Jairo chega até Jesus, ele fala, Jesus, minha filha está à beira da morte, vá até minha casa. E aí Jesus, ok, vamos, e aí nisso que Jesus sai, aparece uma mulher no meio do caminho, a mulher do fluxo de sangue. Agora olha a condução do Espírito Santo em tudo aquilo, porque a mulher para Jesus, opa, de mim saiu poder, alguém foi curado pelo Espírito aqui agora. Não, está todo mundo te apertando, não, de mim saiu poder. Ele estava cheio do Espírito. E ela só por tocar com fé deu certinho, milagre. E aí ele para, agora você imagina Jairo aqui naquela agonia, essa mulher tocando, quem é a mulher? Ele fala, minha filha está lá em casa, meu Deus do céu. E essa mulher é curada, e aí Jesus fala, sua fé te curou, 12 anos de fluxo de sangue, o poder do Espírito Santo e a fé dela, curou. Jesus continua o caminho, ele chega na casa de Jairo. Agora olha que interessante, em Lucas, depois que você lê essa passagem, ela é bem conhecida. A Bíblia diz que quando Jesus está chegando à casa de Jairo, ele fala para todo mundo sair de lá de dentro. Aí a Bíblia diz assim, ó, todos os que não creem saíram. Agora olha que interessante, Jesus está chegando em um ambiente. E aí se a gente for entender os milagres do Espírito, a gente acabou de ver sobre a mulher do fluxo de sangue. A fé de encontro ao poder do Espírito, milagre. É igual a milagre. Então, Jesus chegou num ambiente que ele viu que pessoas não tinham fé. Aquele ambiente das pessoas curiosas que estavam na casa de Jairo, não era um ambiente propício para o milagre. Jesus mandou eles saírem. Só fica o pai, a mãe e mais alguns parentes ali. Só ficou o ambiente de fé. Isso também traz para nós um ensinamento grandiosíssimo, que quando nós desejamos milagres sobrenatural, quem deseja? Sabe, nós desejamos, nós cremos, nós temos a promessa, nós ainda colocaremos muito isso em prática, só não estamos fazendo tanto porque, por causa do isolamento social, mas a Bíblia tem promessa sobre nós impor a mão sobre os enfermos, eles serem curados. A gente, pela graça de Deus, ainda faremos muito isso. De ver cura instantânea, é do Espírito, o ambiente da fé, o ambiente da certeza, junto com o poder do Espírito, gera milagre. Então Jesus chega cheio do Espírito e fala, levanta menina, Talita cumi, levanta-te. E aí aquela menina, ela ressuscita, porque ela já tinha morrido. Então nós vemos vários relatos sobrenaturais, grandiosíssimos, do poder do Espírito Santo. Milagres de ressurreição dos mortos, milagres, tantos quantos milagres, poderosíssimos. E aí nós nos examinamos. E aí nós nos perguntamos e falamos, Santo Espírito, eu não quero ser movido pelos milagres. Santo Espírito, eu não quero ser movido por aquilo que eu vejo.
Santo Espírito, começa me convencendo. Começa me convencendo do pecado, da justiça e do juízo. O caminho para nós vivermos uma vida no sobrenatural começa pelo começo. Começa por nós começarmos a darmos espaço para entender que o Espírito é uma pessoa sensível, sensível, sensível. Para entender que para viver e chegar nos milagres que a gente sonha, quem sabe grandiosos, é necessário um caminhar com a pessoa do Espírito. Consciência constante. Acordar pela manhã, Ele está aqui. No meu trabalho, Ele está aqui. Na minha casa, Ele está aqui. Na congregação, Ele está aqui. Se Ele está aqui, tem liberdade. Se Ele está aqui, tem ressurreição. Tudo o que Ele já fez tem aqui. Tem mar aberto, mares espirituais. Se Ele está aqui, tem libertação, tem cura, tem vida renovada. Se Ele está aqui, tem corações ressuscitados para o amor de Deus. Se Ele está aqui, acabou a frieza espiritual. Se Ele está aqui, a minha mente agora passa a ser a mente de Cristo. Se Ele está aqui, agora as minhas atitudes passam a ser as atitudes de Cristo. Se Ele está aqui, a íntima compaixão começa a ser gerada dentro do meu coração por amor ao próximo. Se Ele está aqui, eu quero mais me doar. Se Ele está aqui, eu quero servir mais ao Senhor. Se Ele está aqui, eu quero dar melhor bom testemunho dentro do meu trabalho. Se Ele está aqui, e Ele está, eu quero ser uma nova criatura. Ele está aqui. Consciência do Espírito. Quanto mais consciência do Espírito você tiver, mais maturidade espiritual você vai desenvolver. Fique de pé no seu lugar. Nós vamos celebrar a ceia, porque Ele está aqui. Nós vamos partir do pão, porque Ele está aqui. E por causa que Ele está aqui, por causa dEle, nós faremos isso. Jesus, quando antes de ascender aos céus, Ele prometeu isso. João 14, 15, 16. Se eu não for o Consolador, o Paráclitos, não virá. Eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. O Espírito da verdade te guiará em toda a verdade.